Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Mais um pouquinho da palavra de Deus. Mais um pouquinho que a gente juntos se fortalece nessa palavra. Que é vida, é cura, é libertação, é alimento, é água. Mata a fome, mata a sede do Espírito. Preparei para vocês, conversar com vocês hoje o Salmo 50, que o Senhor trouxe ao meu coração. O Salmo 50 ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, ela engrandece ao Senhor, ele é um salmo de Asaf, da família de Asaf, que eram levitas. Então, na primeira parte, eles engrandecem o nome do Senhor e o adoram. Na segunda parte, que vai do verso 7 ao 15, o Senhor fala com o seu povo. E na última parte, que vai do 16 ao 23, o Senhor se dirige ao ímpio. Quem é o ímpio? Quem é o povo do Senhor? Tudo isso nós podemos meditar. Tudo isso nós podemos juntos aprender. Então o Salmo 50 começa dizendo assim: fala o Senhor, o Deus Supremo. Convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem-se os que são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Esse é o nosso Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Assim nós cremos, essa é a nossa crença, essa é a nossa convicção o tempo todo. E assim Ele é. E a Bíblia diz que ao redor dele um fogo devorador. Vem com ele a tempestade. Então, às vezes, o nosso Deus ele se apresenta como o príncipe da paz. Mas quando é necessário, ele se apresenta com fogo devorador, com a tempestade. E ele é o juiz. Ele é o verdadeiro juiz. Que nós possamos exaltar e engrandecer o nome maravilhoso do Senhor. Que você lembre no seu dia a dia, desde o teu levantar até o teu deitar novamente, de adorar e bendizer o teu Deus. Que o teu relacionamento com Deus não seja um relacionamento de quando você vai à igreja, ou de quando você vai a uma célula, ou de quando você está com algumas pessoas que são adoradoras, que têm relacionamento com o Pai. Que o teu relacionamento com Deus seja vivo, seja pleno, seja verdadeiro, seja constante. O Senhor vai dizer aqui depois o que Ele quer. Nós precisamos ver o Senhor Deus como Ele é e relacionarmos. Porque isso é também a sua essência. Ele quer relacionamento. Ele criou o homem para ter relacionamento. E nós precisamos entender as prioridades. Parar de fugir deste momento da leitura e da palavra. Já ouvi muitas justificativas. Eu não consigo orar. Eu leio, mas não entendo. Quando eu vou ler, me dá sono. É verdade. Isso é verdadeiro. Isso tudo acontece. Mas hoje nós já temos estratégias para isso. Você pode ler, você pode ouvir a palavra. Hoje existe a Bíblia em áudio. Você pode orar caminhando. Você não precisa estar necessariamente
prostrado de joelhos, embora essa é uma posição maravilhosa, mas se você ainda tem essa dificuldade, você pode orar caminhando de um lado para o outro. Mas leitura da palavra e oração é que fazem a diferença na vida do cristão. É o que faz ele ser abençoado. É a proximidade com o Pai. Quanto mais próximo, quanto mais nós nos esforçarmos para vencer essas justificativas, melhor para nós. Melhor para nós. Nós vamos ter um relacionamento mais íntimo. Nós vamos ter intimidade com o nosso Deus. Mas o grande beneficiado vamos ser nós. Então, que você se esforce e adore e louve e glorifique a esse Deus. Na segunda parte diz assim, a partir do verso 7. Ouça, Salmo 50, se você entrou agora, a partir do verso 7. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios nem pelos holocaustos que você me oferece. Não tenho necessidade nenhuma de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado. Conheço todas as aves nos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Vou ler de novo. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos com o Altíssimo. Cumpra os seus votos. A Bíblia vem a dizer que aquele que faz um voto e não cumpre é tolo. Clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Que palavra maravilhosa. Aqui o Senhor, falando àqueles que, porque ele conclama lá, chamem os fiéis. E ele vem falar conosco, seu povo. E sabe o que eu entendo aqui? Ele nos coloca direitinho no nosso lugar. Porque tem pessoas que vão fazer sacrifício e vão achar que são melhores por isso. A gente vê isso bastante também com as ofertas, né? Uma pessoa pode ofertar R$100, a outra oferta R$10. E ela está sendo sincera, é o melhor dela. Para Deus é perfeito. Mas para nós, homens, a própria pessoa, quando vai ofertar R$10, ela vai se sentir envergonhada, intimidada, talvez até menosprezada. Mas não é necessário. Porque para Deus não é a quantia. Talvez uma pessoa possa ofertar R$10.000, mas é sem gratidão, é sem sinceridade no coração, é sem verdade, às vezes até por arrogância. Vejam, eu doei R$10.000. Sabe uma coisa que me incomoda muito? Quando as pessoas fazem o bem, gravam e colocam nas redes sociais. A Bíblia diz em Mateus que a minha mão esquerda não deve saber o que faz a minha direita. E Deus está falando de dar esmolas nas bem-aventuranças quando Ele diz isso. Ou seja, eu não tenho que tocar trombeta para fazer o bem. Fazer o bem é obrigação.
cuidar do próximo, como na parábola do samaritano, cuidar daquele que está ali que eu estou vendo que tem uma necessidade, é minha obrigação de ser humano. E se eu sou filho de Deus, é minha obrigação como filho de Deus, como cidadão do reino dos céus. Quando eu toco trombeta, quando eu mostro na internet, o próprio Senhor diz que tu já recebeu o teu galardão, tu já recebeu o teu prêmio. Mas Ele também diz que esse é um prêmio fugaz. Esse é um prêmio passageiro. Porque talvez hoje, quando as pessoas virem, elas vão dizer, olha, fulano de tal, aquele moço, aquele homem, aquela mulher. E talvez você vai ter curtidas, mas passada uma semana, ninguém mais lembra. Mas se você fizer sem tocar trombeta, sem soar os alarmes, sem contar para ninguém, a Bíblia nos diz que tu vais receber galardão do céu. Esse é o verdadeiro galardão. Este é o melhor presente. Esta é a melhor recompensa. Então, o que nós temos que fazer para o Senhor tem que haver sinceridade e gratidão. E aqui ele coloca, e ele diz assim, que ele não precisa de bodes e nem de sangue, mas quem instituiu os sacrifícios foi Deus. Ele não está dizendo aqui que não é para fazer. Mas as pessoas pegam às vezes a lei de Deus e isso se transforma numa forma de se engrandecer. Vira uma religiosidade. E eu faço para me promover. Eu faço para demonstrar que eu sou superior ao outro. E ali se perdeu. Toda e qualquer atitude, todo e qualquer ato teu se perdeu. Não tem mais valor. Não tem. Para Deus não tem mais valor. Então faça quando o Espírito Santo te disser e não conte aos quatro ventos. Fique quietinho. E o Senhor vai te recompensar. E a recompensa do Senhor, ela é maravilhosa. Então, além de relacionamento, nós precisamos ser gratos e verdadeiros. Quando Deus mandou Samuel ungir um rei, e Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, Samuel se encantou com os filhos mais velhos de Jessé, que eram grandes, belos, fortes. E Deus disse para ele assim, aquieta o teu coração. Eu não olho como homem. Eu não quero saber de aparência. Eu vejo o coração. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não vê isto aqui. Que também é maravilhoso porque foi Ele que nos fez. Mas Ele enxerga o coração. A sinceridade, a verdade, a bondade, a benignidade, o que tem lá dentro, o que tem guardado no teu coração. Para quem será? São coisas boas e maravilhosas que podem ser entregues a Deus, ou são sentimentos difíceis, terríveis, mágoas, vingança, ódio, que esses serão entregues a Satanás. A Bíblia também diz que a boca fala do que está cheio o coração. Do que tu tem falado, o que tem saído pela tua boca. Eu sempre gostei muito de ler. E eu sei que muitos vão perceber
essa história, essa parábola, é um conto de fada de duas irmãs. Eu li isso, eu não sei se foi na Branca de Neve, se foi na Gata Borralheira, mas enfim. Eu acho que foi na Gata Borralheira. Ela foi mandada buscar água. E quando ela chegou no poço, tinha uma velhinha. E essa velhinha pediu água. E ela prontamente ajudou a senhora, tirou água e deu água. E a velhinha, tão feliz, deu a ela o dom de que quando ela falasse sairiam da boca dela pérolas, pedras preciosas, rubi, ouro. E quando ela chegou em casa, quando ela falava, saíam da boca dela pedras preciosas, rubis. E trazendo isso pro mundo mesmo, né? Não da magia que era, mas assim, muitas pessoas têm isso, né? Elas abrem a boca, saem coisas boas, saem motivação, sai alegria, sai admiração, sai elogios. Nós nos sentimos bem perto dessas pessoas. E quando ela chegou em casa, a irmã ficou com muita inveja e muito incomodada. E ela também queria isso. E ela perguntou como é que ela fez. E ela disse, eu não fiz nada. Eu fui até no poço, tinha uma senhora, eu dei água e quando eu voltei, eu estava assim. E a irmã pegou ligeiro o cântaro e foi também lá. Quando ela chegou lá, tinha um senhor, bem vestido, sentado conversando com ela. E esse senhor pediu água. E ela, na religiosidade dela, ela estava esperando uma senhora idosa. Às vezes, Deus, eu sei que é só uma história, mas eu vejo Deus agindo. Deus age na nossa vida de várias maneiras e não é sempre da mesma. A ela foi apresentado um formato diferente. E ela xingou o senhor. E incomodada, disse que não era empregada dele, ele que pegasse água. E esse senhor, que era a mesma pessoa, disse para ela que ela era mal educada e má. E que quando ela abrisse a boca, coisas ruins iam sair da boca dela. E quando ela chegou em casa, ela começou a falar e saíam da boca dela aranhas, sapos. E não tem pessoas assim? Que abrem a boca e nós não nos sentimos bem? Elas abrem a boca para criticar, para menosprezar, para humilhar. É assim. Mas que nós sejamos servos do Senhor, com um coração simples, verdadeiro, humilde, grato, e que nós possamos ser do bem. E em tudo isso o Senhor pode nos ajudar. O Senhor pode ser nosso socorro. Quando a gente não consegue as coisas, é só pedir ajuda para Deus, para o Espírito Santo, e Ele nos socorre. Vamos ler então a parte final do Salmo 50, que diz, a partir do 16, que diz: Mas ao ímpio, Deus diz: Que direito você tem de recitar as minhas leis? Ou de ficar pertinho, repetindo a minha aliança? Vou dar mais uma pausa para comentar uma coisa. Eu falei antes, né? Quem é povo do Senhor? Quem é filho de Deus? O que eu preciso para ser filho? Se é que alguém bater ali a porta agora e me disser, olha, eu sou o seu filho, isso basta? Existem requisitos, pré-requisitos, né? Existem situações para ser filho. Para ser filho de Deus também. Nós precisamos ser parecidos com o Pai. Nós precisamos ter o DNA de Deus. E as nossas atitudes vão ser parecidas. Os filhos imitam os pais, não é assim? Nós vamos imitar o nosso Pai. Isso denota se eu sou filho ou não.
Não o lugar onde eu estou, se eu estou numa igreja grande, se eu estou na igreja mais bonita, se eu estou perto de pessoas poderosas. Não. O que me torna filho é a minha semelhança com meu Pai. Amém? E aí aqui, quando o Senhor diz ao ímpio que direito ele tem de recitar as leis e de ficar repetindo a aliança, o que é o ímpio? O que é ímpio? Uma pessoa que não conhece Deus? Uma pessoa que ainda não entendeu? O ímpio é aquele que conhece, que fala de Deus, mas não vive Deus. E aqui o Senhor deixa isso bem claro. Ele diz ao ímpio: que direito você tem de recitar as minhas leis? Então um ímpio não é aquele que não conhece a lei ou a palavra de Deus. Ele conhece, ele recita. Ou de ficar repetindo a minha aliança. Percebam que às vezes nós podemos estar dentro da igreja e ser ímpios, porque nós não estamos vivendo o que nós temos que viver com Deus e em Deus. E ele continua: pois você odeia a minha disciplina. Uou! Uou! Então um ímpio é um filho, mas que não quer ser disciplinado. Ímpio é o filho que não quer aprender e crescer e se submeter ao Pai. Oh, Jesus! E dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. A boca, quando se abre, saem sapos, rãs, cobras, lagartos, aranhas. Uau! Deliberadamente você fala contra seu irmão. Uau! Ai, Jesus! Olha que sério isso. E calunia o filho da sua própria mãe. Não ama, não cuida, não zela pelo irmão. Nem pelo irmão de sangue, nem pelo irmão em Cristo. Hoje, quando eu fiz uma live, às 13 horas eu faço uma live, e hoje nós meditamos sobre o livro de Obadias, nós falamos sobre isso. O livro de Obadias é sobre isso. É sobre Edom, que não ajudou o seu irmão, Israel. Às vezes nós vemos um irmão, e lá no fundo nós sabemos que ele é irmão, mas porque ele pensa um pouco diferente, porque ele não está na nossa rodinha, porque ele não está no nosso grupinho, nós desprezamos, discriminamos e até falamos mal. O Senhor abomina isso. Eu já vi dentro da mesma igreja, do mesmo templo, né? Porque igreja somos nós, grupinhos, onde algumas pessoas não tinham acesso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós estamos perto da vinda dele e algumas coisas verdadeiramente têm que mudar. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Às vezes Deus, que é longânimo e manso, se demora e as pessoas acham que podem fazer o que quer, que não vão sofrer as consequências. Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. E ainda assim o Senhor dá uma chance, você percebe? Considerem isso. Caso contrário, você pode considerar e se arrepender e mudar de atitude. Caso contrário, o Senhor vai despedaçar. E o último versículo diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me.
e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. O Senhor sempre termina com uma palavra boa. Se você está andando no caminho dos escarnecedores, se você está afastado do Senhor, se o caminho que você está não é o mesmo, não é cumprindo os princípios da palavra, volte para a palavra. Volte enquanto é tempo. Vai chegar um tempo que você vai ser esmiuçado. Você pode evitar isso se arrependendo e voltando para o Senhor. Volte, meu amigo. Volte, meu irmão. Mesmo que você pense diferente, mas eu não penso, não tem problema. Não tem problema, a gente pode conviver. Ninguém convive só com quem pensa igual. Isso é muito difícil. Em todos os lugares, no trabalho, no templo, na vizinhança, sempre vai haver pessoas que pensam diferente, mas nós somos, o Senhor nos fez capazes de conviver com isto. Mas não deixe a casa do Pai. Não deixe a presença do Senhor. Não se afaste dos caminhos. É muito triste estar afastado dos caminhos do Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida. Que o Senhor possa fazer você entender tudo isso aqui. Que o Espírito Santo encontre em ti, e essa tem sido constantemente a minha oração, uma terra fértil e boa, onde a semente possa frutificar de 60, de 100, ou de 30, mas de 60, de 100 é melhor. Eu vou terminando aqui, desejando que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor olhe para ti com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de ti e que o Senhor te dê a paz. Que o favor dele te encontre. Uma abençoada semana. Que você possa ser alimentado por essa palavra. Porque toda honra e toda glória é do Senhor. O que eu faço aqui é só para que essa palavra chegue àqueles que estão famintos, que se perderam no caminho, que precisam se encontrar em Cristo. Amém? Deus abençoe você. Um grande, grande abraço.